Infelizmente, nós estamos tendo um conflito entre a Rússia e a Ucrânia no momento. E isso mexe diretamente com os investimentos. Aqui é um canal sobre investimentos, então a gente não vai falar sobre política, sobre geopolítica, nada disso. Nosso foco aqui são os investimentos. Eu me chamo Alan de Oliveira, tenho mais de 15 anos no mercado e vou falar para vocês o que realmente importa nos investimentos com relação a esse conflito. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente tem uma tensão global, gente, é que os ativos de risco sofrem. Quando eu falo ativos de risco, são aqueles que têm a maior volatilidade, que são as ações, as criptomoedas, normalmente esses ativos sofrem. E aqueles ativos chamados de reserva de valor, esses tendem a ter uma performance melhor, como o ouro que veio subindo e como o dólar que veio se valorizando perante a outras moedas durante a semana. E falando do cenário, o cenário normal, o cenário provável aconteceu, que foi a reserva de valor subindo aí, o ouro, o dólar e as bolsas mundiais caíram durante a semana. Moscou caiu a mais de 30%, a bolsa da Ucrânia nem abriu durante a semana e as outras bolsas, consequentemente, caíram junto, foram contaminadas com essa onda de pessimismo. E quando a gente fala nessa região, a gente tem que falar de petróleo, gás natural e trigo. Então, o preço do petróleo já foi para as alturas, tem também uma elevação com relação ao gás natural e a Ucrânia produz 10% do trigo mundial, que também já está subindo o preço. Então, essa questão da tensão elevou o preço de diversas commodities. O que é que isso afeta no mundo dos investimentos? Se você está acompanhando já o cenário de investimentos aqui para 2022, a inflação é uma pauta forte. Então, está todo mundo vendo a inflação subir no mundo inteiro e como os governos vão lidar com isso no ano. Então, a gente tem um cenário de aumento de juros aqui no Brasil e também no mundo. Os países desenvolvidos também devem aumentar os seus juros durante o ano de 2022. E essa pressão inflacionária agora, com o aumento do preço das commodities, pode fazer um aumento de juros lá fora também. Pode ser um aumento maior do que o esperado. Isso pode acontecer. E se isso acontecer, a gente pode ver uma valorização do dólar em frente ao real, se realmente tiver um aumento de juros mais rápido do que o esperado no mercado americano, por exemplo. Então a gente tem que ficar atento aí, porque o dólar recuou bastante aí em 2022, o novo marco cambial, algumas coisas ajudaram o dólar a acalmar, porém esse cenário de tensão pode voltar a dar uma animada no dólar, por conta dos fatores que eu falei, além da tensão, de todo mundo procurar uma reserva de valor, procurar uma moeda mais forte, há também o fator de pressionar um pouco a inflação, aumentando assim a probabilidade de um aumento de juros maior no mercado americano, fazendo assim uma valorização no dólar. Falando agora de bolsa de valores, eu quero falar duas coisas com vocês sobre a bolsa de valores. A primeira coisa delas é sobre setor. Alguns setores podem se beneficiar e outros podem ser prejudicados. Como vocês viram, como eu comentei, a gente teve um aumento no preço de algumas commodities. Então as empresas que exportam, as empresas que podem ganhar mais com o aumento do preço de algumas commodities, essas sim podem se beneficiar. Já as empresas que consomem, que os seus insumos são commodities, podem ser prejudicadas, como por exemplo o setor de alimentos, o setor de frigoríficos, o setor de carne. Essas empresas, elas precisam comprar insumos e esses insumos podem estar mais caros, muito mais inflacionados por conta dessa tensão, por conta desse conflito na Europa. Então, como em qualquer negócio, quando a gente tem uma elevação de preços, alguns setores vão se beneficiar e outros vão ser prejudicados. Então, a gente pode ver uma diferença aí de performance entre esses dois setores daqui para frente aí na bolsa. E o outro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês é que vocês entendam que a gente pode ter um risco específico de uma empresa, a gente pode ter um risco específico de um setor e a gente pode ter um risco de mercado. Vamos deixar tudo claro aqui, vamos dar exemplos para você entender tudo. Vamos supor aí que você saiu uma notícia sobre uma empresa sua, sobre a Petrobras, sobre a Cogna. Essa notícia, esse fato relevante, pode fazer o preço da sua ação se elevar ou pode fazer cair, a depender da notícia e as projeções que o mercado faça com relação àquela empresa. Aquilo foi algo pontual naquela empresa, não contaminou o mercado, não contaminou o setor. Um exemplo de um risco setorial, a junção aqui entre a Redditor e a Sul América.
no setor de saúde. Então, ela influencia o setor. Você vai ter empresas se valorizando, porque acredito que vai ter algum benefício com aquela fusão, e outras caindo, porque acham que ficou concorrência, prejudicou outras empresas, enfim. Então, mexe com todo o setor. Então, exige uma nova precificação dos ativos. Algumas ações sobem, algumas ações caem, e isso vai de acordo com a análise do mercado com cada ativo. Então, ou seja, influenciou todo o setor de saúde. Então, o mercado faz os seus ajustes. Então, pode ser algo pontual que só influencia uma empresa, pode ser algo que influencia o setor inteiro, mas não influencia a Vale, a Petro, Itaú, as empresas que não são nesse setor de saúde não são influenciadas, e pode ter algum risco de mercado que influencia o mercado como um todo, que é como o caso da atenção agora. Nesse exato momento, a bolsa cai, as pessoas venderam Itaú, Petrobras, Cogna, não porque as empresas estão ruins ou porque mudou alguma perspectiva sobre aquelas empresas. Essas ações caíram porque as pessoas tiraram seu capital de ativo de risco e procurando algo mais seguro, algo mais conservador. E isso faz o preço das ações caírem. Então não foi algo pontual com relação às empresas, e sim efetivamente um risco de mercado que a gente chama o risco beta. Então, quando tem algo que influencia o mercado como um todo, que vai fazer todas as ações caírem ou todas as ações subirem, a gente chama de risco de mercado ou risco beta. Qual é o lado positivo? O risco de mercado é o melhor para a gente conseguir identificar oportunidades. Por quê? Porque aquela empresa que está caindo aquela ação, uma ação caiu 10%, que caiu 5%, não quer dizer que ela baixou suas projeções, que baixou suas perspectivas, que não vai lucrar agora no ano. Simplesmente é o risco de mercado. O risco contaminou todas as ações e elas caem junto. Então a bolsa toda acaba caindo, gerando oportunidades, porque não foi algo pontual com aquela empresa. Então é possível que surjam oportunidades de investimento em ações. Algumas ações que sejam penalizadas, sem nenhuma razão efetivamente naquela empresa, sem nenhum fundamento, sem nenhuma razão para aquela empresa estar caindo, mas sim porque ela foi contaminada por esse risco de mercado, por esse risco beta. E isso pode acabar gerando oportunidades na bolsa de valores por alguma ação, por algumas empresas que acabam caindo demais, deixando assim as ações com preços bem baratos, atrativos para o investidor. Então o investidor não deve se desesperar, não deve sair das ações, vender preocupado, nada disso. Ele deve ter cautela, pé no chão, manter um portfólio equilibrado, ser bem diversificado, não ter só ações, não ter só ações dolarizadas, não ter só criptomoedas, enfim, diversificado entre várias classes de ativo, renda fixa, fundo imobiliário, ações, está bem claro, bem diversificado o seu portfólio e ficar de olho para oportunidades que possam surgir com essa queda da bolsa. É possível que a bolsa caia ainda mais. Se você tiver caixa, se você tiver recurso, é possível que você consiga comprar alguma ação barata, encontrar algumas pechinchas na bolsa. Então, não é hora de se desesperar com seus investimentos. É hora de ter cautela e ficar atento para qualquer oportunidade que possa surgir na Bolsa de Valores. Resumindo aqui tudo que eu falei, gente, a gente está tendo uma elevação de preço nas commodities por conta da intenção. Isso deve pressionar a inflação no mundo inteiro e pode forçar um aumento maior de juros nos países desenvolvidos. Se isso acontecer, é um cenário favorável para o dólar se valorizar um pouco mais perante ao real. E o outro ponto é ficar atento com relação às oportunidades que podem surgir na Bolsa de Valores, tá? Realmente, no momento de conflito, o mercado sai de ativos de risco e isso pode gerar oportunidades para quem tem uma visão de longo prazo. Particularmente, eu não acredito que a gente vai ter grandes quedas na Bolsa de Valores, eu acredito que a gente vai ter um balanço natural, um balanço normal de qualquer conflito, de qualquer cenário de tensão, e isso pode gerar algumas oportunidades sim para quem está mais atento, para quem está garimpando aí as ações. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero ter deixado claro para vocês um cenário aqui com as possíveis mudanças que esse conflito pode trazer no mundo dos investimentos. Não é nada desesperador, podemos continuar tranquilos com nossos investimentos. A questão é só ficar de olho aí onde pode ter alguma oportunidade aí de investimentos, mas não tem que se desesperar, tem que continuar investimento, tem que continuar fazendo seus aportes, tem que continuar mantendo a disciplina para conquistar os seus objetivos no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários aqui abaixo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.